Beleza? Então, bom dia aí, Ana Clara, bom dia, Daniela, bom dia, Manu, bom dia, Gabriel, Giovana, Valeriano novamente, João Pedro, João Vitor, Leonardo, Matheus e Vinícius. Galerinha, sejam bem-vindos. Professor, queria falar com você no final da aula, pode ser? Pode sim, Ana Clara, sem problema algum, a gente pode conversar sim depois da aula. A gente espera os alunos, todos os coleguinhas sair, a gente conversa, tá bom? Sem problemas, eu vou aguardar aqui. E me lembra também, então vamos lá, galerinha, eu vou iniciar para a gente finalizar o conteúdo dessa semana e deixar vocês aí já apenas para resolver os exercícios aí da página 227. Eu vou resolver hoje o exercício 1, 2 e 3, mas antes eu vou finalizar o conteúdo que eu comecei ontem. Na página 226, né, tem uma parte lá que eu não vou explicar para vocês. Não vou explicar para vocês, que se chama propriedade de um polígono regular, página 226. Eu vou falar para vocês realizarem a leitura dessas três propriedades que pode cair na prova como as questões teóricas, beleza? Propriedade 1, 2 e 3. Essas propriedades, elas automaticamente ficam implícita quanto a gente resolve os exercícios. Mas para questões teóricas, né, vocês precisam ler e entender essa parte, ok? Deixa eu ir aqui para o meu slide. Então, na aula de ontem, a gente veio, né, a gente começou aqui na nossa primeira aula do quarto bimestre, nós tivemos uma conversa aí sobre as dimensões espaciais, o que era a terceira dimensão, segunda dimensão, primeira dimensão. Aí na aula de ontem eu falei, né, sobre o polígono regular, né, todo um polígono convexo, né, ou seja, que não tem entranhas, digamos assim, em que todos os lados são iguais e todos os ângulos internos são iguais. E aí a gente viu no caso aqui, né, isso daqui eu considero, né, como um erro do livro, essa página 224, essa parte bem aqui, porque ele fala de polígonos regulares inscrito na circunferência. E esse trapézio, ele não é um polígono regular, porque ele não tem os ângulos internos iguais e as medidas dos lados não são iguais. Essa medida aqui, ó, é maior do que essa outra aqui de baixo. Então, ele tem, no caso aí, né, os lados diferentes. Então, por isso que eu não considero isso daqui como algo certo do livro. E aí, depois... Basicamente, os polígonos teriam que ser equiláteros, né? Isso, equiláteros, né? Equiláteros. Quando eu falo regular, a palavra regular, por isso que eu falo polígonos, tem polígonos, e aí tem polígonos não convexos e polígonos convexos, né? Mas quando eu falo polígonos regulares, a palavra regular, ela remete à regularidade, né? Como se fosse alguma igualdade. Os ângulos internos têm que ser iguais e os lados têm que ter a mesma medida, quando eu trato de polígonos regulares. E aí nós estudamos aí, né, dois polígonos regulares, que foi o triângulo equilátero. Então, se a gente observar aqui, ó, triângulo equilátero, a palavra equi significa aí equilíbrio, iguais. Então, ele tem os lados iguais, triângulo equilátero. Consequentemente, os seus ângulos internos irão ser iguais, né? E aí ele está inscrito na circunferência, ele tem um raio aí, ó, né, que é lá da origem até triscar em um dos seus vértices. E aí também temos aqui o polígono regular, que é um quadrado, né? Ele tem todos os seus lados iguais, consequentemente, todos os ângulos internos iguais. E aí eu também falei de arcos, né? O que era o arcos? Se o polígono tiver três lados, ele vai ter três arcos. Por exemplo, eu tenho o arco AB, aqui, ó, o arco AB, eu tenho o arco BC, certo? E eu tenho o arco CA, ou então AC, tanto faz. Beleza? Então, como ele tem três lados, ele tem três arcos iguais, né? E aqui eu posso dizer que AB, BC, CA
né, são cordas, ou seja, segmentos de retas consecutivos, cordas consecutivas, né? A B é uma corda que é consecutiva à corda BC, que é consecutiva à corda CA. Quando eu falo de corda, no caso é comprimento, é um segmento de reta que passa aí, né, que as suas extremidades estão localizadas em cima da circunferência. Lembrando, galera, que circunferência e círculo são diferentes. Circunferência, ela tem comprimento, círculo é área, beleza? Não confunde essas duas propriedades. Círculo e circunferência é diferente. Círculo, primeira dimensão, ou circunferência, primeira dimensão. Círculo, segunda dimensão, porque no círculo calculamos área. Circunferência, calculamos comprimento. Eu não posso tocar, eu só posso apontar o tamanho dessa circunferência, né? Já a área do círculo eu consigo pegar, é como se ela tivesse em duas dimensões, ela como se ela fosse plano dentro dela. E aqui também, né, vindo aqui para o outro lado, o quadrado, ele tem quatro lados, consequentemente, ele vai ter quatro cordas, né? A quantidade de cordas é igual à quantidade de lados. Eu tenho a primeira corda AB, a segunda, quer dizer, eu tenho um primeiro arco AB, o segundo arco BC, o terceiro arco CD, o quarto arco DA. Então, quadrado, quatro lados, quatro arcos. Oi? Essas quatro cordas seriam como se fossem as duas diagonais do quadrado divididas no centro, né? Não, as cordas são os lados. São os lados, olha só, porque a corda, né, a definição de corda, veja bem, corda de uma circunferência é todo segmento de reta cujas extremidades são parte da circunferência. Então, veja bem aqui, ó. Então, deixa eu trazer aqui para o GeoGebra. Deixa eu jogar aqui, ó, e aí a gente... Cadê o GeoGebra? Está aqui. Deixa ele iniciar aí rapidinho, e aí eu vou mostrando passo a passo para vocês como é que é essa corda. Deixa só meu computador parar de pensar aqui e a gente começa. Pronto. Então, eu vou vir aqui para a parte da geometria. Deixa eu carregar aqui. Eu vou tirar esse lado aqui, que eu não sei para que esse lado é exibir. Deixa eu tirar esse lado aqui. E aí eu vou pegar uma circunferência aqui, qualquer, nessa circunferência aqui, e aí eu vou desenhar um triângulo, deixa eu ver, vou pegar segmento de reta, né? Então, digamos aqui, ó, eu tenho uma corda, que ela vem daqui até aqui, certo? Então, isso daqui é uma corda, porque o que significa cordas? São segmentos de reta em que as suas extremidades fazem parte da circunferência. Então, eu tenho aqui, ó, exibir objeto, não, exibir objeto, exibir rótulo, também não. Ele não quer colocar o pontinho, mas eu forço a barra aqui, coloco o ponto aqui na força. Pronto, coloquei esses dois pontos aí. Então, se vocês observarem, ele tem essa extremidade aqui e essa outra extremidade. Eu também posso ter aqui, né? Então, como nós estamos falando de polígono, então aqui eu tenho outra corda, que é a corda que vem daqui até ali, e a outra corda que vai até ali, e a outra que vai até ali. Então, os lados do triângulo, do quadrado inscrito dentro da circunferência, eu chamo de corda, beleza? Não é os comprimentos aqui, ó, das diagonais dele, não é isso, beleza? É os lados, é as suas extremidades, são seus perímetros. E aí eu vou dizer, ó, que esse lado é uma corda consecutiva a essa outra corda, consequentemente consecutiva a outra, consequentemente consecutiva a outra. Beleza? Deu para entender o que é corda? Então, corda é isso, não é essas linhazinhas aqui não, ó. E aí o raio, né, ele vem lá do centro da circunferência até um dos vértices, né? Então, eu tenho um raio aqui, OB, eu tenho outro raio aqui, OC, eu tenho outro raio, né, OE, OD, e eu tenho outro raio OA. Tranquilo? E aí a gente entra nessa outra parte aqui, que são os elementos de um polígono regular inscrito. O primeiro elemento que ele quer dizer é o raio, que a gente já viu anteriormente.
Então, se eu tenho um polígono regular escrito, o seu raio ele vai ser do centro dessa circunferência até um dos vértices desse polígono. Então, eu tenho um raio aqui, ó, da origem do centro da circunferência até o vértice C. Eu tenho outro raio aqui, ó, da origem da circunferência até D. Eu tenho outro raio da origem, né, do centro da circunferência até E. Então, eu tenho diversos raios aí inscritos dentro dessa circunferência, beleza? Então, apenas isso que fica bastante fácil, né? Da origem até o vértice, eu chamo de raio. E aí a gente começa a calcular a medida do ângulo central de um polígono regular. Né? Então, como é que eu calculo o ângulo central? O ângulo central, ele vai ser, né, no caso, dois segmentos de reta, né, que são consecutivos ao vértice. Então, é como se fosse isso daqui, ó. Eu vou pegar um segmento e eu vou medir o ângulo central daqui. Opa, eu peguei, foi uma reta. Vou pegar um segmento. Então, o ângulo central seria de um vértice a outro. Então, quando eu meço esse ângulo, né, esse ângulo central, ele vai estar localizado, e ele ficou ao contrário, não era dessa forma que eu queria, e aí eu vou mudar ele aqui, ó. Então, tem um ângulo de 90 graus entre, né, esse ângulo central bem aqui. Beleza? Voltando. Então, aqui nesse hexágono, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados é um hexágono, o seu ângulo central, ele vai ser medido da origem até dois, né, até, no caso aqui, né, dois vértices consecutivos. Mas para saber bem isso, é bastante fácil, não precisa de tanta teoria, basta a gente pegar, para a gente descobrir o ângulo central, né, basta pegar 360 graus, que é a circunferência completa, 360 graus, e dividir pela quantidade de lados desse polígono. No caso aqui, ó, esse polígono tem 6 lados, então se eu pegar 360 e dividir por 6, vai ser igual a 60. Então, o meu ângulo central é igual a 60 graus. Beleza? Vamos fazer exercício que vai ficar mais claro. Eu também tenho que calcular. Então, na maior parte dos polígonos, o ângulo central, somando todos os lados, vai dar 360. Isso, exatamente. Porque vai ser, ó, 60 aqui, né? Vai ser 60 aqui. O C e o D vai ter mais 60. O D e o E mais 60. O E e o F mais 60. O F e o A mais 60. E o AB mais 60. Somando todos esses 60, eu vou ter aí 360 graus. Então, a soma das medidas do ângulo central é igual a 160 graus. Cuidado com as partes teóricas da prova, beleza? Então, a soma de todos os ângulos centrais de um polígono é igual a 360 graus. Agora, olha só, eu quero descobrir agora os ângulos internos. Eu quero descobrir os ângulos internos de um polígono que está escrito. Agora, olha só, quando eu falo de polígono regular, os lados são iguais e os ângulos também são iguais. Então, se eu descobrir um ângulo interno, todos os outros vão ser o quê? Iguais. Todos os outros vão ser iguais. Então, se eu calcular aqui, né, o ângulo central não, o ângulo interno, né, que é o meu ângulo A, meu ângulo B, C, D, E e F. Nós vamos utilizar essa fórmula bem aqui, que é a fórmula do ângulo interno, né? Fórmula do ângulo interno, dos ângulos internos. Vai ser n menos 2. O que é n? N é a quantidade de lados. Então, aqui seria a quantidade de lados. Então, seria, aqui eu tenho 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 6 menos 2, 4. 4 vezes 18, 72. Esse outro n aqui também vai ser igual a 6, dividido por 6, seria 12. Então, aqui tem 12 graus, aqui tem 12 graus, 12 graus, 12 graus, 12 graus e 12 graus. Ok? Tranquilo? Então, seria mais... É 12 mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. 6 menos 2,
4 vezes 180, 720, dividido por 6, 120. Eu calculei errado. Então, aqui o A é 120, 120, 120, 120, 120, 120. Então, a soma dos ângulos internos seria somar 120 vezes 6, que daria 720. Beleza? E aí nós temos o que chamamos de apótema de um polígono regular. Professor, Eu... só que naquele cálculo estaria descobrindo os ângulos de cada vértice, né? Não o ângulo central, né? Isso, apenas o ângulo interno, né? O ângulo interno de cada vértice, exatamente isso mesmo que você falou. E aqui nós avançamos aqui para a parte de apótema, né? O que é um apótema? Né? Imagina esse triângulo inscrito aí, certo? E o apótema de um polígono regular é representado pela letra A, Eu vou pegar aqui, ó, nesse polígono, eu vou traçar uma bissetriz. O que é uma bissetriz? Que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, eu peguei aqui, ó, e liguei. Deixa eu fazer o desenho aqui, que vai ficar mais claro para vocês. Né? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, para eu apagar essa parte aqui de dentro, mas só que ele não quer me obedecer, eu vou forçar a barra aqui. Deixa eu apagar esses pontinhos aqui. E eu apaguei demais, né? Beleza, então eu vou desenhar aqui um triângulo aqui, ó. Deixa eu ver, polígono. Vou desenhar um polígono aqui, ele vai vir mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Aqui? Pode ser aqui. Né? Eu só não sei se vai ter todos os lados iguais. Eu acredito que sim. Beleza, eu tenho esse polígono. Vou desenhar de novo porque eu não gostei. Dá um Ctrl Y, tem que ser mais embaixo aqui, ó. Vou desenhar esse polígono, ele vai estar bem aqui, ó. Agora eu acredito que todos os seus lados são iguais, né? Todos os seus lados são iguais. Aqui eu tenho um polígono inscrito. O que é o apótema? Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar um segmento de reta e vou dividir esse ângulo em duas partes iguais, ligando lá no centro da circunferência. Então, vou pegar aqui, ó, e fazer isso. Tranquilo? E o que é o apótema? O apótema é esse comprimento aqui, ó, que vem do centro da circunferência até o ponto médio do lado do triângulo equilátero. Então, ele divide aqui, ó, o apótema, ele divide, né, em duas partes iguais a base do meu triângulo, e o apótema, ele é... Opa, eu cliquei aqui sem querer. O apótema, ele é, né, no caso, um comprimento que vem daqui até aqui. E esse comprimento aí, ele é uma medida de comprimento que vale 1,98, beleza? O apótema é do centro da circunferência até a base. Voltando para o slide, né, e aqui nós temos o que eu acabei de falar. E o apótema divide, né, AM é igual, no caso aí, a MB. Se eu for medir também essa distância aqui, ó, 3,44. Aqui também tem que ter 3,44. Não tem porque eu fiz errado, mas agora eu vou apagar aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. Agora eu vou apagar aqui, porque tem alguma coisa errada aqui que eu fiz. Vou apagar aqui também. Agora deixa eu fazer de novo. Segmento. Vamos ver se vai ficar certo. Eu acho que agora vai estar certo aqui. Vamos ver, essa distância até essa daqui tem que ser igual a essa até a essa. Não ficou porque o meu desenho está torto, né? Se eu começar a dar um zoom aqui, a gente começa a ver as imperfeições dele melhor, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, você pode ver aqui, ó, que ele tem alguma imperfeição. Olha bem aqui, ó. Você está vendo que está um pouquinho inclinado, está batendo aqui inclinado, e esse daqui não está em cima dessa linha. Então, eu consigo ver a imperfeição do meu erro, por isso que não deu 3,44 desse lado, mas teria que ter 3,44 desse lado e 3,44 do outro lado, porque quando a imagem fica de longe, eu não... mínimos detalhes. Tem que trabalhar com as medidas exatas para casar certinho, mas fica subentendido aí, ok? Deixa eu voltar aqui, nem sei, cadê meu slide? Aqui. Beleza, a gente finaliza essa parte, aí eu trouxe
exercícios aí que eu passei para casa, vou resolver alguns aqui com vocês. Ele diz o seguinte, ó, determine a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno de cada um dos polígonos regulares inscrito. Então, olha só, a medida do ângulo central, então eu vou escrever assim, ó, ângulo central, ela vai ser 360 graus dividido pela quantidade de lados. Então, o ângulo central do equilátero, né, e aqui do triângulo equilátero, eu vou fazer o seguinte, ó, o ângulo central vai ser igual a 360 dividido por n, que é a quantidade de lados, dividido por 3. Então, 360 dividido por 3 é igual a 120 graus. Então, a medida do ângulo central de um triângulo equilátero é igual a 120. Aí ele pergunta a medida do ângulo interno, né? Então, eu sei que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180, então 180 dividido por 3 é igual a 60. Mas tem a fórmula também que a gente pode fazer, ó, a fórmula do ângulo interno, né? E eu vou deixar essa fórmula aqui para a gente... N menos 2. O ângulo interno vai ser igual a N menos 2 multiplicado por 180 graus dividido por N. Né? Então, aplicando essa fórmula, vai ser N menos 2. Então, N vai ser o quê? 3 menos 1 multiplicado por 180 dividido por 3. 3 menos 1 é 2. 2 vezes 180, 360. 360 dividido... Não, tem alguma coisa errada aí, né? N menos 2 dividido por 3, ângulo interno. Tá certo. Né? Que vai dar, né? 3 menos 1 Hã? Vai dar a mesma coisa, vai dar 180 dividido por 3. É porque, no caso, a fórmula é N menos 2. Então, no caso, vai ficar 1 vezes 180 dividido por 3. N menos 1, eu errei aqui, por isso que eu estou achando estranho aqui esse resultado aqui, ó. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Aí vai dar a mesma coisa. Agora vai dar certo, né? Aqui é N menos 2, a fórmula que eu coloquei N menos 1. Então, vai ser, ó, 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180, 180. 180 dividido por 3, então meu ângulo interno vai ser igual a 60 graus. Beleza? Então, seria a primeira resposta aqui, ó, 120, né, o ângulo central, e 60 graus, o ângulo interno. Agora, do quadrado. O quadrado dá para a gente fazer, no caso aqui, direto. O quadrado dá para a gente fazer direto, por quê? Porque o quadrado, ele é um cara, digamos assim, muito gente boa, porque para e pensa. Quer ver? Ó, deixa eu ir aqui para o GeoGebra. Cadê o GeoGebra? Está aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar de uma vez isso daqui, ó. O quadrado, ele tem todos os seus lados iguais, então vou desenhar aqui, ó, um quadrado. Então, vou desenhar mais ou menos assim, ó. Olha só. Aqui e aqui. Né? O seu ângulo central, ele vai ser isso daqui, ó, daqui até aqui e daqui até aqui. Então, o ângulo central dele vai estar bem aqui. Esse ângulo aqui vale quanto? Esse ângulo aqui não é um ângulo reto? Não é um quadrado? Olha só, deixa eu fazer aqui para vocês observarem, ó. É um quadrado, ó. Agora, deixa eu só virar ele aqui ao contrário. Então, é 90 graus. Então, veja bem, o quadrado a gente sabe que ele é formado por quina. Então, seu ângulo central é 90, certo? Seu ângulo central é 90, e o seu ângulo interno também vai ser 90. Olha só que ângulo é aquele ali, ó. Quanto é que é? 90 também. Então, seu ângulo central, que é esse daqui, 90, e seu ângulo interno também vai ser igual a 90 graus. A gente consegue responder de forma direta. Então, ângulo central, 90 graus. Ângulo interno, 90 graus.
Hexágono regular. O hexágono tem 6 lados, então o seu ângulo central vai ser 360 graus dividido por 6. 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Então, seu ângulo central, 60 graus. O seu ângulo interno vai ser n menos 2, vai ser 4 menos 2, multiplicado por 180 dividido por 2. Então, vai ficar, ó, 4 menos 2 vai dar 2 vezes 180 dividido por 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Sobrou quem? O 180. Então, a medida de cada ângulo interno é 180 graus. E se eu perguntasse assim, ó, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Você multiplicaria 180 vezes a quantidade de lados. Então, 180 vezes 6 é igual a 1080. Então, todo hexágono tem um ângulo aí, a soma dos ângulos internos é igual a 1080. Ok? Então, as duas respostas seriam essa. Agora, letra D. Letra D, deixa eu aumentar aqui a força da minha borracha. Pronto, para apagar melhor. Letra D, né? Ângulo interno do octógono. Octógono é só lembrar aí do FC. O octógono tem 8 lados. Então, eu vou pegar aqui, ó. O ângulo central vai ser 360 dividido por 8. Alguém falou comigo ou foi impressão minha? Valeriano então, falou, ele não tá mais falando nada. Foi, é porque hexágono regular, porque você dividiu, porque você multiplicou assim. Aqui, e eu dividi errado, né? Não é 180, né? Eu coloquei 180, mas é 120, né? 120. Eu coloquei a resposta errada aí na hora de escrever. Pode falar, Valeriana, qual é a dúvida? Tá. Multiplicar 180 por 6 dá 1080. Não, aí foi um adicional que eu fiz, né? Porque, olha só, o ângulo interno é 120, né? Então, se eu desenhar aqui, ó, deixa eu vir aqui para o GeoGebra novamente. Eu vou pegar aqui para descobrir o ângulo de polígono regular, né? Vou desenhar aqui um polígono regular qualquer, bem aqui, ó. Aí, opa, falhou. Eu desenho aqui um polígono regular, por exemplo. Polígono regular, hexágono, 6 lados, né? Aqui eu tenho um hexágono. O seu ângulo interno, a medida de cada ângulo interno vale quanto? 120 graus, igual eu anotei lá, ó, 120. Cadê o exercício? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Então, agora, cadê o GeoGebra aqui? Pronto, agora tá certo. Então, voltando aqui, né, hexágono regular, eu falei que é 120 o ângulo interno, então a gente viu aqui que realmente é 120 o ângulo interno dele. Mas se eu perguntasse para vocês qual é a soma dos ângulos internos, então seria 120 mais 120 mais 120 mais 120, ou então 120 vezes 6, que dá 720, que é a soma dos ângulos internos aí dele, certo? Então, se um ângulo tem 120, os 6 ângulos juntos vai ter 720 graus. Apenas isso. Beleza? Agora vamos aqui para o octógono. Olha só o octógono. Vou desenhar aqui de novo, ó. Octógono regular. Então, vou desenhar aqui, ele tem 8 lados. Ele tem 8 lados, é esse daí. Então, eu sei que a medida dele vai ser qual? A medida de cada ângulo vai ser igual a 135. 135. Se eu quiser saber o ângulo central dele, eu vou colocar ele bem aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele no meio. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir colocar ele no meio. Mas se eu fosse medir aqui um ângulo central, deixa eu ver aqui o jeito que ficaria bom para me medir esse ângulo central dele aqui, ó. O ângulo central, eu não vou conseguir medir o ângulo central porque eu não consigo fazer a perfeição dele aqui.
né? Então, cada ângulo interno tem 135, mas vamos calcular esse ângulo aqui, ó, que vocês não vão ter o GeoGebra na hora da prova, né? Então, se eu pegar, ó, o ângulo, cadê? O ângulo interno, primeiro eu vou fazer o ângulo interno, né? O ângulo interno vai ser n menos 2, né? Então, vai ser 8 menos 2, que multiplica 180, que divide por n, que é a quantidade de lados, que é igual a 8. Então, 8 menos 2 é 6, 6 vezes 180 dividido por 8. 6 vezes 180 é igual a 1.080, dividido por 6, vai dar igual a 180. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada aqui. Porque vai dividir por 8, professor. Dividir por 8, eu dividi por 6, né? Vou dividir por 8. Então, eu tenho que dividir por 8, que dá 135. Obrigado, tinha nem notado isso. 135. Então, cada ângulo interno, 135. Na hora que eu venho para o GeoGebra, eu consigo observar que cada ângulo tem 135, ângulo interno. Agora, o ângulo central. O ângulo central, basta eu pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados. 360 dividido por 8 vai ser igual a 45 graus, que seria o valor aí. Beleza? Ok? Tudo certo até aí? Todo mundo acompanhou? Deu para entender essa parte? Então, esse exercício a gente utiliza apenas essas duas fórmulas aí, e o triângulo e o quadrado dá para fazer, dá para resolver sem fazer nenhuma conta. Beleza? Então, eu vou deixar para vocês aí o exercício 2, 3, 4 e 5, certo? É para entregar na próxima segunda, não deixem acumular. E vou reforçar mais uma vez aqui com vocês, pessoal. Quando for entregar a atividade, verifiquem se o status está de devolvido, beleza? Se vocês não colocar lá, ó, devolver, concluir, entregar, não vai aparecer para mim aqui, ó, a atividade de vocês que nem tá do João Pedro, beleza? Então, ó, tem que ficar o status aí de entregue e escrever o nome para facilitar a minha vida, que nem o João Pedro fez aqui. Hein, professor, só que aí precisa colocar o nome em todas as fotos? Em todas as fotos eu quero o nome, porque eu tive muita dificuldade para fechar a nota de vocês justamente por isso, porque às vezes eu não consegui identificar. Então, obrigatoriamente, tem que colocar o nome. Aqui, ó, no caso aqui do João Pedro, não sei quantas fotos que ele fez, né? Ele fez em uma página aí os exercícios. Eu quero a resolução, beleza? Porque essas respostas aqui, ó, né? Eu quero a resolução da questão, igual eu fiz aqui, ó. Passo a passo e resolução. Então, a do João Pedro tem só uma página, né? Se tivesse mais páginas, eu quero um nome em todas as páginas. Tá, professor? Oi? Eu vou provavelmente enviar a foto por causa que eu estava mudando na questão 4 e na questão 5. Mas na questão 5 mesmo, por causa que... eu entendi a última, por causa que deu 3,5 raiz quadrada de 2, só que aí a outra não consegui entender. Mas aí eu vou te enviar ela. Não, beleza. Na segunda-feira, João Pedro, eu vou resolver todas essas questões, né? Porque o que é importante, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Eu olho o exercício apenas para ver se vocês conseguiram absorver alguma coisa. Mas quando eu faço a correção, né, do exercício, você tem que ir lá e identificar o seu erro, né, no exercício e fazer a correção. Dessa forma, você aprende melhor, porque você viu onde é que você errou. Então, nem todos os exercícios que eu passar, vocês vão conseguir resolver. Então, vocês têm que resolver pelo menos alguns exercícios para demonstrar que você está entendendo alguma coisa, porque, da mesma forma, é impossível alguém entender tudo, da mesma forma que é impossível alguém não entender nada. Se você não estiver entendendo nada do conteúdo, é porque você está jogando aí no horário da aula ou está fazendo outra coisa, né? Digamos assim. Mas alguma coisa você tem que saber. Então, coloca lá no papel o que você sabe mais ou menos. Se não tiver entendido nada, me procura que eu tire essa dúvida. Beleza, galera? Vou interromper a gravação.